Cara, vamos lá. Eu esperei muito por isso. Vamos aquecendo que tá chegando. Finalmente um vídeo aqui no canal sobre Stranger Things. Pra comemorar aqui também o Stranger Things Day. Cara, igual eu falei no meu especial sobre o Witch, os anos 80 é uma época que me fascina demais, mesmo eu sendo dos anos 2000, não tendo vivendo nada dos anos 80. Às vezes eu acho que eu nasci na época errada, tá ligado? Eu sou absolutamente fascinado por tudo que envolve os anos 80, seja música, livro, filme, série, cultura, tudo. Eu tenho certeza que eu nasci uns 20 anos atrasado, tranquilo. E essa série é muito bacana de falar também, porque é uma série que a minha geração, de 2001, 2002 também, eu sinto que ela cresceu junto. O Stranger Things saiu, eu tinha de 14 pra 15 anos, a primeira saiu em 2016, a segunda em 2017, a terceira saiu em 2019 e a quarta já demora um pouquinho mais. Mas querendo ou não, cara, agora que tá chegando a quinta temporada, é basicamente 9, quase 10 anos acompanhando a trajetória de todos esses personagens também, então a gente sente, obviamente, com um apego muito forte com todo mundo ali. Eu sinto que cada temporada, principalmente em relação à parte técnica, em relação à narrativa também, sempre teve um amadurecimento muito presente em relação aos próprios atores. Eu sinto que sempre tem uma evolução absurda na parte de desenvolvimento de personagem e na parte técnica também. A série foi criada pelo Matt e pelo Ross Duffer, e você consegue ver muito, mas muito carinho vindo deles e do próprio elenco sempre que eles param pra falar sobre a série ali. É uma série feita, cara, com muito esmero. Todo mundo na produção tem um brilhinho no olho. O próprio Shawn Levy também, que dirigiu muitos episódios aqui também. E uma coisa primordial também é que eles nunca conseguiram deixar a peteca dessa série cair. Tem muita série que, obviamente, que cai no esquecimento. Tem muita série que satura. The Walking Dead, pra mim, é um puto exemplo também. Não só The Walking Dead, cara, mas eu acho que séries grandes, assim, pô, já estamos na quinta temporada também. Obviamente que satura. Tem série que você cansa. Tem série que você perde completamente o fio da meada. Para de acompanhar também. O Stranger Things, obviamente, que não é esse tipo de caso. E um dos maiores fatores é justamente por conta dos personagens absurdamente carismáticos e cativantes. E cara, como eu sempre falo em todos os vídeos meus aqui, se você compra a narrativa, se você compra a história dos personagens aqui, esquece, você segue até 10 temporadas, que vai ser um vídeo dividido em 4 partes, tá bom? Uma pra cada temporada. Eu quero recapitular aqui brevemente, ponto a ponto também, não vai ser aquele vídeo de resumão, mas eu vou comentando a história ponto a ponto e vou tentando dar uma avaliada na própria parte da narrativa e na parte técnica também, tá bom? Esses vídeos vai ser uma preparação pra você que assistiu já faz muito tempo ou tá com preguiça de maratonar de novo, então pretendo te dar uma breve atualização aqui também. Então eu anuncio agora que tá começando aqui o nosso plantão do Mundo Invertido no canal Plano Sequência. A série abre em Hawkins no dia 6 de novembro de 1983, pontualmente 42 anos atrás, num laboratório ainda um pouco nebuloso, já mostrando que tem umas paradinhas estranhas acontecendo por lá e que uma criatura ainda misteriosa acabou fugindo. Something is coming. Ao mesmo tempo, a gente é apresentado aqui pro nosso querido Quarteto de Ouro, o Mike, o Dustin, o Will e o Lucas jogando uma partidinha de RPG. Nesse começo, pra mim, eu acho que os Duffer já conseguiram apresentar 100% o próprio teor da série também e a própria mesclagem e a referência ao Stephen King. O Stephen King, como eu falei no meu vídeo sobre It, ele faz uma mesclagem sempre muito boa entre o jovial e o terror, e eu acho que esse começo é o contraponto perfeito disso. Mais uma vez falando, o Stranger Things, ele bebe 100% nessa fonte do Stephen King, e eu acho que é uma das poucas obras que conseguem replicar esse estilo, igual eu já falei também, tem muitas e muitas obras, muitos autores, diretores que tentam replicar e simplesmente não conseguem. Esse lado mais adolescente em relação à dinâmica dos personagens, voltado um pouco mais pro It, pro Conta Comigo também, mostrando e transparecendo toda essa inocência da adolescência. Ou nem tanto também.
O Dustin e o Will apostam uma breve corrida no meio da noite, fazendo o Will dar de cara com aquela figura misteriosa que estava em fuga no laboratório de Hawkins. O Will foge para sua casa, mas ainda assim se depara com aquela criatura com cara de cu e acaba sumindo. No dia seguinte, a sua mãe Joyce, interpretada aqui pela Winona Ryder, a nossa querida Lígia de Beetlejuice. E aqui também já entra um ponto pra mim primoroso, que é esse resgate de alguns atores que foram absurdamente relevantes nos anos 80 e anos 90. Eu não digo que perdeu a relevância, mas que tiveram, obviamente, uma relevância muito maior pra geração deles ali. Comenta um pouco mais disso na segunda e na terceira temporada, em relação principalmente ao Sam Astin, que entra como Bob na segunda temporada. A Joyce liga na casa do Mike achando que o Will dormiu por lá, mas a mãe do Mike atende, fala que ele realmente voltou pra casa, já colocando uma luzinha na cabeça dela, falando, caralho, cadê meu filho? A molecada chega na escola, vê que o Will também não tá lá, colocando também uma luzinha na cabeça deles e falando, caralho, cadê o Will? Do outro lado da cidade, a gente acompanha uma menina careca, mas não tão frágil assim, entrando numa hamburgueria completamente perdida, com roupa de hospital. Ela rouba um hambúrguerzinho ali rapidinho, mas o dono da hamburgueria acaba vendo e acaba apanhando ela. E aqui já começa alguns dos muitos mistérios em relação a essa série, em relação à narrativa e a própria personagem da Eleven, quem que é ela, de onde ela veio, todas essas perguntas que a série vai deixando no meio do caminho. E eu acho muito bacana que é uma série que ela tem muita, mas muita paciência em te contar, mas sempre também na dose certa. Obviamente que o pessoalzinho daquele laboratório tem um dedinho ou um dedão envolvendo essa menina. Eles acabam matando o dono da hamburgueria e essa menina, que a gente descobre depois que tem poderes psíquicos, acaba fugindo. E na busca pelo Will e na fuga da nossa Eleven, é aí que os dois núcleos de personagens acabam se encontrando. Eu acho muito bacana que em meio a toda desesperança em relação ao sumiço do Will e depois o corpo dele é encontrado também, em meio a toda essa desesperança, em meio a todo esse caos, a personagem da Eleven é esse pontinho de luz e esse pontinho de não realidade que consegue acender uma esperança na molecada. Eles levam Eleven pra casa do Mike e, cara, é bizarro porque essa trama também é outra referência aos anos 80, me lembra muito, cara, mas muito o ET do Spielberg, todo esse lance de você esconder a Eleven, que no caso poderia ser visto como o ET, essa parada de manter ela no porão, todo mundo ela jantando e ela saindo andando pela casa, é 100% ET. Toda a dinâmica da escola, dos bullying, da Eleven fazendo o moleque lá se mijar. Cara, é delicioso de acompanhar, é uma série muito leve de se acompanhar, mesmo com os momentos mais sombrios e pesados. É uma série que ela tem esse quê mais adolescente, que pra mim, pelo menos, é absurdamente identificável. E mais uma vez, isso pra mim só é 100% possível, justamente pelo carisma de todos os personagens aqui. Já falando um pouco sobre todos os núcleos apresentados aqui nessa primeira temporada também, a gente acompanha primeiramente o Hopper, interpretado pelo nosso querido David Harbour. Toda a história dele em relação à morte da própria filha e todo esse espelhamento que ele tem em relação ao Will e a Joyce de não, eu vou achar o moleque. Todo esse espelhamento, eu acho que dá um contraponto perfeito em relação à jornada do personagem aqui. É uma coisa que se espelha muito na Eleven na segunda temporada, mas eu já falo um pouco mais sobre isso também. A gente também tem o nosso trio amoroso composto pela Nancy, o Jonathan e o Steve. O Jonathan procurando aqui o Will e a Nancy um pouco abalada pelo desaparecimento da Bárbara e uma leve culpa que ela sente em relação a ter deixado ela embora da casa do Steve. Toda essa angústia é justamente esse seu ponto do rompimento dela com o Steve e a junção dela com o Jonathan. Eu acho que é tudo feito de uma forma muito natural ali. E mais uma vez, eu acho muito bacana como essa temporada ela tem um ritmo e um desenvolvimento bem calmo também, mas sempre na medida certa. Tem muito personagem aqui, mas eu acho que a cada episódio a narrativa sabe muito bem em quem focar. O Professor Clark, interpretado aqui pelo Randy Havens, que desde o primeiro episódio ele estabelece uma parceria com a molecada. É o professor legal das teorias malucas e ele é o cara que sutilmente vai botando a ideia do universo paralelo. Ele explica todo esse conceito de um jeito bobo, mas absurdamente plausível. Afinal, você está explicando um conceito absurdamente difícil para crianças de 12 anos e para um público gigantesco também. Como fazer isso de um jeito fácil sem ser tão expositivo? Picture an acrobat standing on a tightrope. Now the tightrope is our dimension, and our dimension has rules. You can move forwards or backwards. But what if, right next to our acrobat, there is a flea? Now the flea can also travel back and forth, just like the acrobat, right? Right. Yeah. Here's where things get really interesting. The flea can also travel this way, along the side of the rope. He can even go underneath the rope. Upside down. Exactly.
A própria Joyce, que se recusa a acreditar que o Will morreu, mesmo tendo um funeral pra ele ali, ela fica abismada com tudo que aconteceu. E de novo, toda a parada da investigação do Hopper de descobrir que era um boneco ali no funeral do Will, toda a parada das luzes ser esse meio de comunicação com o mundo invertido, a própria cena do alfabeto. Eu acho brilhante o jeito que essa cena é absurdamente determinante pra rapaziada realmente descobrir que o Will tá vivo, e mesmo assim ser o ponto que vai chacoalhar completamente a trama e colocar o governo e os cientistas na cola de todo mundo. Como uma boa e velha história de amizade clássica, sempre vai ter a briga e o separamento do grupinho, seja por ego ou por teimosia do Lucas e do Mike. E principalmente nesse arco no meio da temporada, eu acho que a série discuta temas morais muito interessantes também. Temas como amizade, ciúmes, insegurança, luto, respeito às diferenças. O Lucas obviamente sente um ciúme ali do Mike justamente por eles serem melhores amigos, ele sentir que ele meio que tá dando uma trocada nele em relação a Eleven. Todo o diálogo do Dustin com o Mike é maravilhoso também. Wasn't his fault either. It wasn't his fault? No. So you're saying he wasn't way out of line? Totally, but so were you. What? And so was 11. Oh, give me a break. No, Mike, you give me a break. All three of you were being a bunch of little assholes. I was the only reasonable one. But the bottom line is, you push first. And you know the rule. You draw first blood. No way, I'm not shaking his hand. You're shaking his hand. No, I'm not. This isn't a discussion. This is the rule of law. Obey or be banished from the party. Do you want to be banished? No. Good. Já pegando aqui também todo esse nível, não só de atuação, mas de carisma de todo mundo aqui. Mais uma vez, esse elenco pra mim é um puro ouro. O Gaten Matarazzo em todas as temporadas, tá? Pra mim ele é o personagem mais cativante, tá todo mundo muito bem. Mas pra mim ele é um ponto completamente fora da curva. Eu acho bacana demais as comparações e as analogias que você consegue fazer aqui com o próprio jogo de RPG. Principalmente ao que se diz respeito a todos os personagens aqui. O Dustin basicamente seria o bardo, ele é o observador carismático e o cérebro do grupo. Um ponto interessante de se falar também em relação à displasia crânio-craniana do personagem aqui, do próprio ator, foi integrada no roteiro de última hora, justamente para conseguir dar uma relevância e uma visibilidade em relação à condição do ator, a condição afeta o desenvolvimento dos ossos e do dente, e sutilmente isso vai dando até mais camadas ao personagem também, e abrindo discussões interessantes sobre aparência e autoestima. O Finn Wolfhard, o Mike aqui, pode ser visto como o paladino, é o lado mais emocional e estratégico do grupo, mas ao mesmo tempo transparecendo também todas suas inseguranças. O Noah Schnapp, o Will, o sábio, é o lado mais tímido e gentil do grupo, porém ele também pode ser visto como clérigo, que muitas vezes é o personagem que é um pouco mais conectado com as forças mais sobrenaturais da história. O Caleb McLuhan, o Lucas aqui, ele pode ser visto aqui como o Ranger, que é o lado mais leal do grupo, é um pouco mais pragmático, cético, sempre cauteloso e armado com estilingue, e pra mim é um dos personagens que mais tem uma viradinha de chave no final dessa temporada também. E a Millie Bobby Brown, a Eleven, ela pode ser vista aqui como a feiticeira, ela é o mago ou o bruxo do grupo, se é aquele ponto crucial, a viradinha de chave que sempre vai salvar o grupo naquele momento que, mano, fudeu. Falando sobre até a evolução dos personagens aqui também, eu acho muito interessante que a grande maioria dos personagens começa de um jeito e termina de um outro. Todo mundo tem uma evolução aqui muito presente, e quem não tem vai tendo ao decorrer da segunda e terceira temporada. São várias plantinhas que eles vão colocando aqui também pra se desenvolver depois. A Nancy, que era a menina mais indecisa e frágil, vira a pessoa que toma frente pelo choque do desaparecimento da Bárbara e move completamente a história. O Jonathan, que é visto como esquisito, mas se ele não tivesse tirado aquela foto da Nancy, que é bem psicopata mesmo, mas ele não teria descoberto o Demogorgon e o mundo invertido. Todos os arcos aqui são completamente ricos e corroboram muito o andar da narrativa. Tem o arco de Eleven, que mais pra frente é mais desenvolvido, na segunda temporada principalmente, em relação à mãe e à irmã. O vislumbre da Eleven naquele tanque de água, para no final ser mais um ponto de comunicação entre eles e o mundo invertido. No confronto final com o Demogorgon, a Eleven usa quase 100% dos seus poderes para conseguir salvar todo mundo, e acaba sumindo, deixando alguns mistérios e um sentimento de perda pro Mike, que estava começando a criar um vínculo com ela ali. Voltando à trama do Hopper, cara, e nesse final também, eu acho de um bom gosto tremendo ser ele que consegue, de fato, salvar o Will ali. No caso, ele e a Joyce, mas até um pouco mais ele. Porque, de novo, dá um contraponto e uma amarrada muito boa com a própria morte da filha dele. Eu acho que tem uma mensagem muito bonita ali por trás também. Ele indo com a Joyce sem hesitação nenhuma pro mundo invertido, eles achando o Will, ele reanimando o Will e gritando, todo esse contraponto do passado. Eu sinto que ele ser um dos fatores que conseguiu trazer o Will de volta pra vida e pra realidade. Molda completamente a narrativa e o desenvolvimento do personagem aqui. Toda essa sensação de se sentir acolhido e fazer parte de fato, de novo, de uma família. A
trama avança aqui algumas semanas, a gente vê a Nancy aqui ainda junto com o Steve, mas mesmo junto com o Steve a gente vê que ela sente um tequinho ali pelo Jonathan. O Will volta pra casa, mas no meio da ceia de Natal ele vomita um mini Demogorgon, que a gente vai ver as consequências disso na segunda temporada. E a gente consegue ver ali que apesar dele ter voltado pra casa e ele aparentando tá muito bem, ele tem um deslize entre o mundo real e o mundo invertido, mostrando que ainda tem muita, mas muita coisa pra vir por aí. Rapaziada, basicamente é isso, espero que eu tenha conseguido dar um breve resumo aqui, uma breve análise da primeira temporada, tá? Que eu falei, cara, é uma temporada pra mim perfeita, uma temporada 10 de 10, é uma temporada que eu já vi milhões de vezes, e todas as revisitas eu não consigo identificar nenhum pontinho que me incomoda. Tem coisas na terceira temporada, principalmente, que eu já fico até um pouco mais crítico, um pouco mais sanzinza também, mas essa primeira temporada, cara, pra mim os Duffers fizeram aqui putaria. Mais uma vez, é uma temporada que mescla muito bem todo esse tom, um pouco do terror, um pouco mais do adolescente. Mais uma vez, é uma temporada que a narrativa é um pouco mais lenta, mas na dose certa. Fala aqui pra mim nos comentários qual que é a sua temporada favorita. Fala pra mim se você também tá hypado pra quinta temporada. Deixa aqui nos comentários também qual que é seu personagem favorito. Não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho, porque semana que vem já sai o resumo mais análise da segunda temporada. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau!